Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. E hoje nós estamos semeando no capítulo de número 3 do livro de Samuel, onde veremos uma interessante história do chamado de Samuel. Muito legal, muito bacana, muito instrutivo. Deus está te chamando também para uma grande obra, com certeza. Apoie sua Bíblia, faça uma leitura desses 21 versículos do capítulo 3. Você vai aprender muito. Todos nós aprendemos sempre quando lemos a Bíblia. Também entre no nosso blog site, Jamais Desista, e tenha acesso à parte escrita dessa narrativa. Esta breve introdução que a gente está fazendo do livro de Samuel irá nos acompanhar até o capítulo 7, 17, quando então finalizaremos a primeira parte da nossa divisão dos livros, porque nós juntamos os livros de Samuel 1 e 2. Ao fazer um contraste entre Eli e seus filhos e Samuel, o escritor explicou como e por que Deus rejeitou a casa de Eli no serviço sacerdotal e exaltou Samuel como líder de Israel. Estamos assim na subparte B, que também foi dividida em 4 sessões para melhor compreensão da palavra de Deus. 1. No serviço em Siló, nós vimos isso no capítulo 2. Na desaprovação e aprovação que receberam, também já vimos isso no capítulo 2. Na revelação do julgamento e da bênção de Deus, nós começamos no capítulo 2 e estamos vendo, e vai até o capítulo 4, até o verso 1. E no conflito com os filisteus, que também veremos no capítulo 4. A sessão 3, essa que acabei de falar, a qual estamos vendo agora, foi também dividida em 2 partes, essa sessão 3. Eli e seus filhos são julgados por Deus, também já vimos, e agora veremos o chamado de Samuel. Samuel é chamado e abençoado por Deus. Ali estava Samuel servindo ao Senhor. Que bênção estar servindo ao Senhor. Que bênção estar servindo ao poderoso Rei do Universo. Tão diferente de Sansão, que teve um chamado também extraordinário, né? O chamado de Sansão foi fantástico. Diferente porque Sansão era rebelde. E parece que não gostou nada do seu chamado desde o ventre materno. E sempre foi inconformado com seu voto de nazireado. Samuel, ao contrário, parecia de bem com a vida e amava servir ao Senhor, desde o ventre da sua amada mamãe. Era ele, de fato, uma criança especial e temente a Deus. Foi oferecido ao Senhor quando criança e serviu no meio dos sacerdotes que não eram bons exemplos. Por causa da vida leviana e irresponsável diante do Senhor, que viviam tanto o sacerdote Eli, quanto os seus filhos, que também eram sacerdotes iníquos, chamados até de filhos de Belial, a palavra do Senhor era rara. Enquanto todos foram dormir, porque era a hora de ir para a cama mesmo, de estar dormindo, Deus resolveu naquela hora chamar a Samuel e começou a pronunciar o seu nome para ele. Sua voz foi ouvida claramente por Samuel, que despertou e foi correndo para Eli, certo de que ele o chamara. Samuel, Samuel. Ali estava. Eli estava. Era com sono. E queria mais era continuar a dormir. Mas o menino já tinha levantado por 3 vezes, dizendo que Eli o tinha chamado. E Eli não tinha chamado o menino. Lembrou-se Eli que o Senhor existia. Então instruiu o menino para que voltasse para a cama, e que se houvesse novo chamado, era para ele responder a Deus, dizendo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É interessante esse detalhe, né? Samuel ouve Deus chamar e vai até Eli. Mas enquanto Eli não dá essa instrução para Samuel, Samuel não continua a sua conversa iniciada pelo Senhor. O Senhor não continua
foi necessário Eli instruí-lo para que ele pudesse continuar e falar com o Senhor. Então Deus fala e nos chama, mas é necessário uma resposta da nossa parte, não é? Para o chamado de Deus, a fim de que a comunicação se estabeleça e o diálogo possa ter sequência. Uma só parte não consegue se relacionar com ninguém. Se Deus nos chama, vamos responder a Ele. Se precisamos dele, vamos invocá-lo, que ele nos ouvirá e nos atenderá ao nosso chamado. Ontem mesmo nós falamos aqui: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. 3 verbos: invocar, livrar e glorificar. Nós vamos invocar e glorificar, e Deus vai nos livrar, mas só vai nos livrar quando invocarmos. Eu resumiria o trabalho do Senhor baseado em Romanos 10, nas seguintes atividades. É interessante isso aqui. Romanos 10, versos 13, 14 e 15. Está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O 14. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A atuação de Deus no chamado, no processo completo da salvação do homem. Deus salva, Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Salva, escolhe, chama, capacita, envia. Salvar, Romanos 10, 13. Escolher, Romanos 9, 11. Chamar, Romanos 9, 11. Capacitar, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Enviar, Romanos 10, verso 15. A atuação do homem que foi salvo, escolhido, chamado, capacitado e enviado. A atuação desse homem que foi salvo, escolhido, chamado, capacitado e enviado. Ir e pregar. Ir ou percorrer, Mateus 9, 37. Pregar, Romanos 10, 14 e 15. O que acontece com aqueles a quem a pregação é destinada? Ouvir, crer, invocar. Ouvir, Romanos 10, 14. Crer, Romanos 10, 14. Invocar, Romanos 10, 13. A ideia é que haja como uma sequência de trabalho de forma cíclica, onde primeiro a pessoa é salva, escolhida, chamada, capacitada e enviada. E depois, na sequência, ela vai e prega, a fim de que ouçam, creiam e invoquem para serem salvos ao final. Daí o processo da salvação volta ao seu início. É interessante, vale a pena você entrar mais a fundo na parte escrita dessa narrativa, pensar bem, raciocinar, montar sua pregação baseado nisso aqui. Vai dar uma linda pregação, um ensino fantástico. Vale a pena você se esmerar um pouquinho mais, se esforçar. Então Deus estava chamando o jovem Samuel e já o enviando ao seu serviço, o qual seria ser o profeta escolhido por ele na nação de Israel. Não somente isso, mas seria em breve o sacerdote escolhido que iria ungir reis em Israel. Um belo chamado era aquele, e Samuel irá honrar quem o chamou. Quanto a Eli, meu Deus, misericórdia, seu fim estava muito próximo, tanto dele quanto dos seus filhos. Seu coração estava endurecido. De tanto ser repreendido, ele já não estava mais nem aí. Também tornou-se obstinado dentro da sua teimosia. Ele ficou curioso para saber o que o Senhor tinha falado para ele. E quase que obrigando Samuel a jurar, para dizer a verdade, pede que ele revele tudo que ouviu em sua visão com Deus. Samuel não esconde nada, nem oculta nada, e lhe diz as coisas terríveis que Deus disse a respeito dele. De Eli, e qual seria o seu fim? Ele ouve
entende que a palavra é do Senhor, sente o peso, a responsabilidade, mas não se arrepende. Porém fala com quem dando de ombros: faça o Senhor o que achar melhor. Faça isso não, querido. Faça isso não. Não faça isso. Essa foi a primeira de muitas vezes que o Senhor falou com esse jovem profeta do Senhor. E ele crescia e o Senhor era com ele. E já ia ganhando fama por causa da sua palavra que não falhava. O Senhor o fez notório desde Dan até Berseba, ou seja, em todo o território dos filhos de Israel. Ele também foi, assim, uma espécie de 13º juiz. Lembra que nós vimos os 12 juízes na fase de juízes? Então ele foi como se fosse um 13º juiz, por causa das suas atividades de julgamento do povo. Mas sua fama mesmo ganhou popularidade e prestígio como profeta do Senhor. Terminamos o capítulo 3. Espero que você tenha aprendido. Espero que tenha sido útil. Compartilhe, divulgue, dê o seu joinha. Inscreva-se em nosso canal. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4, onde veremos que a Arca da Aliança será tomada. Então nos acompanhe. Entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br e conheça a nossa loja virtual ou semeadores.com.br. Está tudo interligado. Tem livros, tem material, tem vídeo. A gente está fazendo um pacote completo envolvendo a Bíblia. Pura Palavra de Deus. Acreditamos na pura Palavra de Deus. Você vai ser edificado. Todos nós seremos aperfeiçoados por causa da Palavra de Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.